no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós leremos do versículo 12 ao 42. Atos, capítulo 5, versículos 12 ao 42. A palavra de Deus diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos, macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isso é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles do que viria a ser isto. Nesse inteirinho, alguém chegou-lhes e comunicou: eis que os homens que recolhesse no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas trouxeram, sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurado no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, o qual se agregavam cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Oremos. Santo Deus e eterno Pai,
tua palavra foi lida, Senhor, e que teu Santo Espírito use o teu servo, aplique aos corações, ó Pai, para que possamos, ó Pai, com a intrepidez que o Senhor deu aos seus discípulos, ó Pai, ter ela, Pai, para pregar o teu nome, Senhor. Em Cristo Jesus, ó Pai, oramos agradecidos. Amém. Irmãos, vamos relembrar um pouquinho, né? Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus, esperaram um pouquinho e veio a plenitude do Espírito Santo, e aí eles saíram pregando, aí de repente eles curaram um coxo na entrada de um templo, e aí foram presos, João e Pedro. E aí eles pregaram, acusaram os israelitas, acusaram os poderes de matarem Jesus. E aí foi ordenado a eles para que não pregassem mais no nome de Jesus. E eles, contudo, continuaram pregando no nome de Jesus. E passado mais um tempo, aconteceu que Barnabé doou um terreno, a quantia do terreno, Ananias e Safira doou parte, e nós chegamos onde nós estamos aqui, continuando a história. O 5º capítulo, né, existe o quê? Divisão agora já na igreja, hipocrisia, julgamento. O julgamento de Deus é importante por quê? Porque através dele nós conseguimos enxergar o quê? A imagem renovada das bênçãos de Deus. Nós conseguimos ver o quão bondoso, quão abençoado nós somos. E isso, né, nós vemos o quê? No início desse capítulo, vimos também o quê? Que eles passaram por uma experiência muito difícil, que foi o quê? O julgamento sobre Ananias e Safira. Essa experiência foi muito difícil, porque eles ficaram abalados. O próprio texto diz, grande medo tomou conta de toda a igreja. No versículo 11. E é a primeira vez que aparece a palavra igreja, né, no Novo Testamento. Será que eles encontrariam períodos de bênção novamente? Olhe na sua Bíblia, versos 12 a 16, nós vemos que Deus fazia mais maravilhas ainda, mais do que havia feito anteriormente. Não apenas milagres estavam sendo feitos, mas a igreja continuava crescendo, a igreja continuava se multiplicando, homens e mulheres eram acrescentados ao número de crentes, e eles pregavam com intrepidez, sem medo, e a igreja crescia. E detalhe, indo além de Jerusalém, né, como diz lá Atos 1:8, Jerusalém até os confins da terra, e começou a sair de Jerusalém, começou a se expandir fora de Jerusalém, pela primeira vez, ela começou. E, diante disso, a oposição também crescia. Eles tinham a simpatia do povo. E isso é importante. É importante a gente ter o respeito da comunidade, o respeito do lugar onde nós queremos pregar o Evangelho. E eles tinham isso. Mas a oposição crescia. Olhe o versículo 17, meus irmãos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Os líderes religiosos estavam frustrados, incomodados com o que estava acontecendo. Por quê? Porque o povo estava respondendo ao Evangelho, eles estavam se convertendo ao cristianismo, e eles estavam o quê? Acreditando que de fato, porque muitos viram que Jesus de fato ressuscitou, e eles passaram a seguir os discípulos, seguir aquela nova vida. E os líderes antigos perderam aqueles privilégios que eles tinham, ou iam perder, né? Que eles estavam desfrutando a representatividade que eles tinham naquele lugar. E isso incomodava, e incomoda até os dias de hoje. Os fariseus sempre se posicionaram contra Jesus. E os sacerdotes foram quem lideraram o quê? A morte, a decisão de matar Cristo, de perseguir os apóstolos, e agora novamente o quê? Manda eles para prisão. Agora não foi só João e Pedro, foram todos presos. E não era somente, né, os dois, todos foram presos. Havia 3 coisas que incomodavam os líderes. A primeira delas era o nome de Jesus. Eles estavam incomodados com o nome de Jesus. Por quê? Porque eles pensavam que tinham se livrado de Jesus, mas não se livraram, né? Eles seguiam, né? Esse nome deixava eles perturbados. A segunda coisa era o quê? A ressurreição. O sumo sacerdote e aqueles que levantaram com ele era do quê? Do partido dos saduceus, que não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição. Então aquilo os incomodava profundamente e ia contra a teologia que eles pregavam.
Então eles foram os primeiros a se levantarem contra eles. E além do que, né, se para eles a pregação de Cristo era um ataque à sua teologia, ao conhecimento que eles tinham, e a comprovação do quê? De que Cristo de fato havia ressuscitado. Isso para eles era intolerável, para os saduceus. E a terceira é o quê? Ciúmes. Ciúmes, inveja. Os líderes estavam com inveja. Eles tinham ciúmes de Jesus, por quê? Porque era o nome dele e não o dos líderes que estavam sendo o quê? Proclamado. Não era o rabino tal, nem o rabino... Era o nome de Cristo que estava sendo proclamado. E eles tinham ciúmes dos apóstolos, porque estavam o quê? Pregando poderosamente, obtendo resultados e fazendo milagres, porque as pessoas seguiam, as pessoas punham os doentes para que ao passarem por algum lugar pela rua, a sombra tocasse nos doentes. Eles tinham tanta fé no poder dos discípulos através de Jesus, que eles punham para que a sombra os tocasse e eles fossem curados das suas enfermidades. Os líderes religiosos queriam o quê? Duas coisas, queriam ser bem conhecidos e ter seguidores. Algo parecido com os dias de hoje, né? Muitos dos nossos contemporâneos, até pastores, querem ser o quê? Conhecidos e ter seguidores. As pessoas ficam incomodadas, preciso ter 1000 seguidores, preciso ter não sei quantos seguidores nas redes sociais. Se estudarmos a história da igreja, meus irmãos, e o que muitas vezes nós não estamos propensos a fazer, notaremos um padrão que acontece. Os mais hostis às causas do evangelho, quem são? Os clérigos. Isso é tão verdadeiro como sempre foi. A maioria das armas apontadas contra as escrituras atualmente não vem do meio secular. Isso é, o meio secular está pouco ligando. Mas sabe de onde começa a instigação, a fomentação contra o cristianismo, vem daqueles o quê? Daquelas pessoas que são ex-professores de seminários teológicos, ex-pastores, que se rebelaram contra Deus e aí passam a atacar esse Deus e atacar a igreja de Deus, que simplesmente não se identificam mais com a verdade do evangelho. E aí começam o quê? Começam a pregar heresias, começam a incutir a mente das pessoas de coisas vãs, da apostasia. E hoje não é diferente. As pessoas em rebeldia a Deus, meus irmãos, o que elas fazem? Elas sentem inveja, ciúmes de nós. E nos atacam de diferentes formas. Aí eu pergunto para vocês são invejosos? Vocês vão responder, não, eu não. A maioria das pessoas respondem que não. Não são. Tá? O que é inveja? Inveja é você o quê? Desejar o que o outro possui ou o que o outro alcançou, a família que ele tem. E também pode ser que a inveja é o quê? Deseja aquilo que ela tem exatamente, seja o carro, seja a casa, deseja o objeto que a outra pessoa tem. Ou quando ela não consegue, a inveja faz com que ela deseja que o outro perca o que ela conquistou. Talvez essa pessoa queira o seu carro, sua casa, seu emprego, mas se ela não conseguir, ela vai querer que você perca. A inveja gera esse sentimento. E muitas vezes ela surge entre as pessoas mais próximas. Mais próximas. Por quê? Porque essas pessoas te conhecem suas raízes, sabem de onde você veio, e sabe o que elas desejam? Elas não querem que você prospere, não querem que você cresça, não querem que você decole. O que elas querem? Elas querem que você continue na mesma vida que você tinha anteriormente. Geralmente é isso. Vem de pessoas próximas. Muitas pessoas, meus irmãos, vão torcer para um estranho se dar bem, mas não vão torcer para você. Não vão torcer para você. E o que acontece com a vida dessa pessoa? Essa pessoa se torna dependente da vida da outra pessoa. Por quê? Porque tudo que o outro faz vai incomodá-lo, vai gerar um desconforto. Gera desgosto, frustração e até raiva. E quando gera raiva, pode ser perigoso, que foi o caso aqui dos fariseus. Se estamos com raiva de alguma coisa, especialmente contra a religião, é provavelmente um sinal que nós estamos no caminho errado.
A raiva faz com que você tente o quê? Sabotar o outro. Foi exatamente isso que os líderes fizeram aqui com os discípulos. Jesus teve uma raiva justa, né? Jesus ficou com raiva. Sabe quando que foi? Foi lá quando os mercadores estavam comercializando o evangelho. E aí ele derrubou todas aquelas mesas na entrada do templo. Jesus sentiu raiva naquele instante, mas era uma raiva justa, que nós, pecadores, não temos essa raiva. Só Cristo teve uma raiva justa. Só Cristo teve uma raiva justa. A raiva dos líderes era um sinal de que algo estava errado. E esse foi o sentimento que levou eles o quê? A matarem Jesus e agora perseguirem os seus discípulos. Como não foram capazes de lidar com os discípulos no nível da verdade, da argumentação, recorreram ao quê? A autoridade, a força. Né? Foram isso. Primeiro, ameaças. Segundo, uma surra, os açoites. Em última análise, eles queriam matá-los, como a palavra de Deus diz. Acompanhe os versículos 19 a 21. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isto ao longo do romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Olha que interessante, da mesma forma como a tumba foi aberta, o cárcere onde os 12 discípulos estavam foi aberto através de anjos. Esses anjos abriram de uma maneira sobrenatural, que os sentinelas estavam nos seus postos, as celas estavam fechadas, mas os prisioneiros não estavam mais lá. E a essa altura o Sinédrio, o Senado estava furioso, e os oficiais enviaram os guardas para quê? Para novamente prender os apóstolos, e talvez até matá-los. E aí você, continuando lendo o texto, versículos 26 a 28, diz o quê? Que os líderes trouxeram eles de volta, com muito cuidado, por quê? Porque eles temiam que o povo os apedrejassem, os guardas. Por quê? Porque a igreja, os apóstolos, gozavam da simpatia da comunidade. Olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente não preocupa com o que os outros estão pensando de nós. E Deus usa o que Ele quiser para que o evangelho continue sendo pregado. E eles tinham medo, então eles foram com muito cuidado. Mas eles os acusaram, antes de tudo, de desobedecer às ordens. Demos-lhe ordens estritas para não ensinar com esse nome. Usando de autoridade, não fazia diferença se os apóstolos estavam certos ou errados. Eles continuaram: contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós, o sangue deste homem. Isso é, eles não estavam aceitando que Pedro já tinha acusado eles de ter matado Cristo. E novamente Pedro não ficou com medo das autoridades, não. Pedro novamente falou para eles. E no julgamento de Jesus Cristo foi exatamente o que eles assumiram voluntariamente. O que Pôncio Pilatos fez? Ele lavou as mãos. Pôncio Pilatos disse assim: eu sou inocente do sangue deste homem. É sua responsabilidade, a responsabilidade de vocês. E o que eles responderam? Seja o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. Jesus não estava aqui presente fisicamente, mas se ele tivesse, eles matariam Jesus novamente. Os governantes não precisavam ser culpados. Eles já eram culpados, eles já sabiam disso. Eles mesmos falaram: seja o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles já eram culpados. Oposição, queridos. Sempre vamos ter oposição. E aí, qual deve ser a nossa reação? Qual foi a reação dos discípulos diante do Sinédrio? Versículos 29 a 32. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Depois, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados.
Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O apóstolo Pedro foi e repetiu o que ele já havia dito lá no capítulo 4, quando ele havia sido preso pela primeira vez, ousadamente contrastando as autoridades. Diferente do que nós temos visto hoje em dia em algumas igrejas, onde não se prega mais evangelho, não se fala mais de arrependimento, não se fala mais de inferno, só fala de amor, de autoestima, de você melhorar para você ser alguém. Não que isso seja ruim, não que isso seja errado, mas a Bíblia não fala. O principal objetivo da Bíblia não é esse. O principal objetivo da Bíblia é a salvação através de Cristo Jesus. Pedro não prega o que devemos ser ou fazer após sermos cristãos. Onde que nós encontramos isso? Encontramos lá no Sermão do Monte. Jesus ensinando maneiras de como nos comportar diante das pessoas. Vale a pena a gente meditar no Sermão do Monte, mas não é isso que Pedro prega aqui. Pedro, ele prega o Cristo morto, ressuscitado. Por quê? Primeiro nós precisamos o quê? Nos arrepender, receber o perdão, para depois assumir os ensinamentos que Cristo deixou. Só assim, meus irmãos, nós teremos uma nova vida, depois que nós nos arrependemos. Não adianta eu ficar enganando. Posso enganar os homens, a Deus eu não engano. A Deus eu não engano. Não adianta, não adianta. As pessoas estão com medo de muitas coisas, demais. Estão com medo de morrer, estão com medo de perder um parente, estão com medo de perder um amigo, estão com medo de perder os seus empregos, estão com medo de não ter o sustento para suas famílias. Irmãos, isso é triste. É triste porque a palavra de Deus, ela diz que os seus filhos não ia faltar o necessário e o básico. Não ia faltar. O próprio Cristo nos ensinou que não ia faltar o básico nem o necessário. E por que nós estamos com medo? Porque nós somos pecadores ainda. Tá? Por isso que nós estamos com medo. Não estou julgando ninguém aqui, não. Mas uma coisa que eu tenho visto, que as pessoas não têm medo, é do inferno. As pessoas parecem que não têm medo do inferno. Cristo falou mais de inferno do que de céu. Cristo falou mais do juízo. E parece que as pessoas têm medo de perder os seus bens materiais, de perder a sua vida terrena, mas parece que não tem medo de perder a sua alma. A palavra do Senhor restaura a alma, meus irmãos. Ela nos chicoteia, ela nos confronta, ela nos coloca no nosso devido lugar. E ela restaura a nossa alma, para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor. É isso que a palavra de Deus faz. Ela nos machuca mesmo. Ela nos confronta mesmo. É isso que a palavra de Deus faz. Ela nos consola também. Ela nos admoece também. Mas ela primeiro trata. Ela nos trata. Para que a gente seja um discípulo melhor de Cristo. Um discípulo melhor. Se você continuar negando isso, você vai enfrentar a ira de Deus, a ira do Pai. Era justamente aqui o que estava acontecendo. Era o nome do Cristo, o Messias, aquele que viria para redimir, que estava sendo colocado em xeque. E os apóstolos, os discípulos, eles não pipocaram, na linguagem popular. Eles não tiveram medo. Eles reagiram, eles enfrentaram. Eu não digo isso com alegria não, meus irmãos. Mas se a gente não cuidar da nossa vida, se a gente não olhar para o grande quadro, se a gente não confiar nas promessas de Deus, meus irmãos, isso pode ser muito fatal e pode ser um sintoma muito ruim da nossa espiritualidade com Cristo. Nós temos que olhar para o grande quadro, aquela história que nós já sabemos o final, que Jesus venceu. Os açoites não podiam ultrapassar 40, né, aplicados na parte superior do corpo, nu, enquanto eles e variava com as costas. Então eles tomavam
chicotadas no peito e nas costas, enquanto recitavam versículos de admoestação e de consolação. E assim, eles foram açoitados e liberados. Ó, vocês vão tomar uma surra aqui primeiro, depois vocês podem ir embora. Foi isso que aconteceu. E aí o que aconteceu também? Eles saíram o quê? Felizes. Felizes por quê? Por sofrer perseguições, que pelo nome de Cristo. Eles regozijaram. E aquela religião que ainda não tinha nome seguiu seu curso. Mas não desapareceu. Pelo contrário, se espalhou por todo mundo, chegou aqui até o Brasil, país que nem era conhecido na época dos apóstolos. Ela prosperou, por quê? Porque era de Deus e não de homens. Irmãos, para a gente concluir nosso texto de hoje, aprender algumas lições. Nós nunca vivemos um tempo em que as nossas famílias, as nossas igrejas, o nosso país estivesse tão polarizado, tão dividido pelas coisas terrenas. Tanta briga política, tanta briga por coisas materiais mundanas. Tudo que está acontecendo tende a piorar. Tende a piorar. Nós precisamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo lá em Efésios 6:12, que diz: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso é contra a potestade, meus irmãos. Não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. E quando nós nos sentimos perseguidos, nós lembremos também das palavras de Jesus, lá em Mateus 5, 11 a 12, do Sermão do Monte. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Meus irmãos, a gente tem que olhar para o grande quadro. O John Knox, reformador escocês, ele diz: com Deus, o homem sempre está com a maioria. Precisamos olhar para o grande quadro e lembrar que nós somos o quê? Peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem. Nós vamos passar, estamos caminhando para o céu, estamos nas mãos do Senhor. Ele é soberano sobre tudo que existe, sobre tudo que acontece. Ele está no controle de todas as coisas. Precisamos lembrar das suas promessas. E aí, lembrar o que está prometido lá em Apocalipse. Lembrar que nós vamos conhecer um novo céu, uma nova terra. Cristo voltará e nos encontrará, nós o veremos face a face. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém celestial, que descia dos céus, da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para o seu marido. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Queridos, fixem nas promessas de Deus. Olhem para o grande quadro, não fiquem olhando apenas para as coisas terrenas. Vocês vão se machucar demais, vão dividir famílias, dividir igrejas, e não vão olhar para o principal, que é Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. A Ele seja dada somente a glória.